acontece? Essa questão de automatizar e de tirar trabalhos, isso está acontecendo já. Hoje está explícito em todos os lugares. E aí parte da gente, como profissional, como empreendedor, como empresário, entender que existem dois caminhos. O caminho que é ficar parado e deixar essa onda inteira simplesmente bater na gente e levar, porque é inevitável. A cada 2 meses, a cada 3 meses tem uma atualização nova do ChatGPT, que é como se fosse o Thanos, sabe o Thanos? Que faz assim, ó, Sim. Estalou o dedo, uma fatia do mercado morre. Olá, pessoal, mais um podcast. Hoje a gente está recebendo um grande empresário, onde ele trabalha desde 2016 com inteligência artificial, onde não se falava nada de IA generativa, como hoje é uma hype muito forte, né? E ele também é CEO da empresa Let's Bot. Ele é treinador, tem projetos e também é consultor de IA e professor. Então hoje vamos falar nesse caminho do sucesso empreendedor com o Bruno. Olá, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo aí ao podcast. Obrigado pelo convite aí, Rodrigo. Tô ansioso pra gente conversar aqui sobre inteligência artificial, né? Que é o assunto do momento. Perfeito, perfeito. Bruno, antes de tudo, a gente sempre sabe que o caminho do sucesso, ele se inicia de uma jornada. A jornada inicial sempre é durante a infância, durante o momento que tu acaba tendo crenças que são inseridas através da tua família. Vamos conhecer um pouquinho mais do Bruno dentro desse cenário de infância. Como é que foi a tua infância, Bruno? Ixi, Maria, vai cair lágrimas aqui, hein? Mas eu posso dizer assim que essa questão de empreender foi algo que veio realmente da infância, por causa do meu pai. Porque o meu pai, ele tinha essa veia empreendedora, sabe? Eu lembro quando eu era pequeno, assim, meu pai, ele com um sócio abriu uma empresa de torneiro mecânico. Que eu nem sei se existe essa profissão ainda, mas é uma profissão que cria alguns produtos de metal, sabe, para a indústria. Eu moro lá na ABC, né? Então na ABC lá tem as montadoras e tal, então tinha muita demanda disso na época. E era uma demanda alta, boa, era um mercado bom. Então eu lembro que ele criou uma empresa de construção de produtos de aço, de ferro e tudo mais. Teve lá um certo sucesso, depois a empresa fechou por conflito de sócios. Aí depois a minha mãe trabalhava numa escolinha de criança, né? Cuidando de crianças. E aí meu pai falou, vamos abrir uma escolinha de criança? Ele fez a mesma coisa, abriu a escolinha de criança e tal. Pra minha mãe, aí depois ele tinha um sonho também, né? Um sonho de abrir uma casa de suco. Ele era bem versátil, assim, né? Uhum. E aí eu acho que tudo isso ficou, né? Ficou dentro do DNA. Então, basicamente, criou, acho que dentro de mim, um olhar um pouquinho diferente, assim. Um olhar de, cara, empreender é transformação, né? É libertador, é transformação, é desafiador. Mas foi aí que surgiu esse fogo, né? De querer transformar. Que perfeito. Então acabou se gerando uma crença. Dentro da família é uma crença que o empreendedorismo realmente seria um caminho lúcido para te poder caminhar o sucesso. Pra mim, pelo menos, né? Uhum. Pra mim foi assim. Pra minha mãe, ela é muito mais conservadora, né? Então ela entende o outro lado, então ela é o oposto. Né? Então, o lado mais conservador, o meu pai tinha sempre um lado mais ousado. E aí isso trouxe dentro de mim essa vontade, assim. Hoje eu sinto que não foi só uma inspiração, mas eu sinto que é meu, sabe? De querer estar dentro desse mundo dos negócios cada vez mais. E até então que eu trilhei uma carreira de CLT primeiro, para depois migrar para o empreendedorismo, porque são direções que a gente recebe da família, né? Que a gente, né, anteriormente, né, nossos pais falavam assim, você precisa encontrar uma boa empresa que te traga um bom salário, que você trabalhe lá pro resto da vida. Era assim que a gente via nas montadoras lá do ABC também, então tem uma cultura por trás, né? Isso até é uma situação bem, assim, diferente o que tu acaba me passando. A questão do empreendedorismo na frente do CLT. Como tu mesmo falou, né, no Grande ABC tem grandes montadoras e tem essa cultura de tu trabalhar em prol das montadoras. Você já, na infância, já teve, então, essa mudança de mindset através da tua família. Mas me conta um pouquinho, quando tu acabou entrando no mercado, então, de trabalho, tu falou que trabalhou como CLTista,
Em que tipo de cargo tu acabou trabalhando? Em que tipo de operação, de empresa? Então eu fiz faculdade de tecnologia, sem saber muito a direção que eu queria, né? O pessoal falava, não, que tecnologia é legal, tal, mas não tinha muita direção. Falei, vamos, né? Vamos testar. Aí eu fiz faculdade, adorei, assim, aprendi muita coisa, adorei. Fui fazer um estágio numa multinacional, comecei a trabalhar com vários projetos. Então, minha primeira experiência foi com estágio, primeiramente numa indústria, numa indústria do ABC, né? E aí, depois desse estágio, eu fui para a área de tecnologia em si, como uma consultoria. E aí, na consultoria, cara, eu viajei o mundo trabalhando, fazendo projetos, diversas empresas. Então, foi um grande aprendizado, uma grande escola. Aí, depois disso que veio a virada de chave. Porque, o que acontece? Quando você tem aquela chama dentro de você, né? Você faz, legal. Porque eu tava, por exemplo, eu tava no maior projeto da época. Eu tava com... O meu network lá dentro do projeto, da equipe, era tranquilo, não tinha problema nenhum. Tava na zona de conforto. E a zona de conforto incomodava. Aí eu falei assim, cara, não, preciso fazer algo que realmente brilhe meus olhos. Aí foi aí que eu fiz a migração do CLT para empreender. E eu comecei a trabalhar junto com alguns amigos que já tinham empresas e tal, que eles abriram uma aceleradora de startups. Uau, isso em que ano, Foi lá Bruno? para 2014, por aí. Uhum. E aí abriu a aceleradora de startups, então eu tive uma imersão muito grande em negócio, em startups. Comecei a dar aula na FIAP, né, sobre startups, empreendedorismo, com as experiências que eu estava tendo na prática. Virei coordenador lá, também coordenei esse processo de startups lá da FIAP, né, que é a universidade aqui de São Paulo, que hoje é da Alura também. E aí teve essa jornada muito grande aí na área de negócio, né? Então eu uni dois aspectos, né? A área de negócio com as startups e também a área de tecnologia, que foi basicamente o que eu trilhei aí por 7 anos lá como CLT. Perfeito. E qual que foi a experiência mais marcante para ti nessa área, tanto de startups quanto essa área, né, de inovação junto à FIAP? A experiência mais marcante, eu acho que foi ver resultados, sabe? Vendo os resultados de transformação. Uma ideia que virava um negócio. Falei, caramba, como assim? Pessoas se dedicando, sabe, a projetos de uma forma tão intensa, que eu falei, caramba, tipo, é possível, sabe? Às vezes a gente talvez não consiga nem visualizar coisas porque a gente entende que não é possível. E aí quando eu comecei a visualizar que aquilo é possível, sabe? Fazer, é possível você sair de uma ideia, de uma visão que você tem de negócio, uma visão de transformação de mercado e transformar isso em um negócio e ver resultado e acontecer e ver venda da empresa ainda, sabe? Eu falei, caramba. Então eu vivenciei isso na prática, né? Perfeito. Tu sabe que eu até colaboro com essa situação em cima da Cash to Pay, Uhum. que é uma empresa que faz parte do grupo Cash. A Cash to Pay ela surgiu num movimento totalmente inovador. E no primeiro momento, lá em 2021, quando saiu a resolução do Banco Central, era muito. Era disruptivo, então o pessoal ficava muito na dúvida: será que vai acontecer essa mudança da dinâmica de crédito empresarial, né, através dessa resolução? E nós, com a Cash to Pay, justamente fizemos isso. A gente acabou conseguindo provar de A mais B que hoje o empresário ele consegue aumentar as suas vendas através de um meio de pagamento, na verdade, o meio de pagamento inovador, que é a Cash to Pay. Uhum. Então, é uma coisa que colabora com esse teu comentário, né? E a tua jornada. É, exatamente. Mas como foi essa virada, assim, de falar assim, agora eu vou empreender, eu vou pra você, assim. Para mim, empreender está no sangue, né? Acabou acontecendo familiarmente. Meu pai e meu avô sempre foram empreendedores, claro, de uma forma muito mais humilde. Meu avô com uma banca assim de secos e molhados que se chama, né? Ah, Das antigas. Então vendia desde ter um açougue até vender uma bota para poder ir para o interior. E o meu pai, mesmo sendo um cara muito humilde, um caminhoneiro, ele sempre gostou de fazer negócios. E acabou que, dada vez, ele acabou até fazendo um loteamento. Comprou um terreno maior e fez lotes para poder, então, revender. Então, isso sempre correu dentro das minhas veias. Quando eu acabei me formando em administração, aí sim que deu um boom na minha cabeça. Eu digo, cara, eu tenho que empreender. Apesar de ser concursado, né, a minha naturalidade é de mercado financeiro, fui concursado de 2 grandes bancos aqui no país, o sangue de empreendedor sempre correu nas minhas veias. E quando eu vi nessa oportunidade a questão, já vinha empreendendo na indústria e comércio,
criei uma expertise, li um problema que existe nessa ligação entre indústria e comércio. Quando eu tive a oportunidade, mais uma vez, de empreender, mas agora em tecnologia, eu disse, eu vou cobrir uma dor desse mercado. O mercado industrial, muitas vezes, ele deixa de vender propriamente porque ele não tem confiança de vender no prazo. A Cash2Pay o que faz? Ela faz ele aumentar vendas, porque a gente dá total garantia através de um Big Data, que tu entende muito bem, né? O que é um Big Data e, obviamente, um motor que é estabelecido dentro da Cash2Pay. Mas transcorrendo a tua jornada dentro da FIAP, você acabou virando professor em que ano? Foi em 2016, 2017. Foi essa... Perfeito, foi justamente naquele momento que tu começou o estudo dentro da IA. É. Bom, entendo, pessoal, para quem está hoje conhecendo o ChatGPT, ele surgiu lá final de 2023, mas essa jornada começou muito antes. Muito tempo atrás. O nosso convidado Bruno, né, dono da Let's Bot, ele começou a jornada dele, ele não tinha nem conteúdo para poder... Era tudo mato. Era mato, isso. Era tudo mato. Transcorre sobre esse mato aí que tu acabou tendo que... Legal, Poçar. legal. Então, assim, depois dessa jornada que eu tive, né, com o acelerador de startups e tal, tem um grande amigo também, foi meu professor, foi amigo também de MBA, que a gente fez juntos, né? Ele tem uma fábrica de software, ainda tem, ele é sensacional, Luciano Gaspar. E aí o que acontece? Ele falou assim, cara, tem um projeto que chegou aqui de chatbots, que na época era tudo mato, ninguém falava sobre isso. Né? E aí, falou assim, vamos fazer esse projeto aqui? Eu falei, beleza, vamos fazer. Trouxe o projeto na mesa, eu comecei a investigar as tecnologias, tal, como funcionava, e percebi uma coisa. Naquela época, a gente tinha algumas tecnologias que é diferente do ChatGPT que a gente vê hoje, né? Era uma tecnologia que se classifica numa outra arquitetura, que é chamada NLP, que é o Natural Language Processing. Para ficar mais simples, é o que o IBM Watson é. E se a gente for ver o IBM Watson, lá em 2011, ele super deu um boom nele, né? Porque ele ganhou aquele programa lá que chamava Jeopardy, lá que é um programa de perguntas e respostas, tipo um show do milhão. A IA ganhou o show do milhão, sabe? Então virou aquele boom, tal, mas era muito ainda experimental. Aí a tecnologia ela foi evoluindo. Lá para 2015, 16, 17, ela ganhou uma estrutura de serviço e as empresas começaram a olhar para essas tecnologias de inteligência artificial. Para fazer o quê? Criar chatbots de atendimento. E aí, falando chatbot, né, até esse termo, não tem muita regra sobre o termo. Algumas pessoas falam chatbot, outras pessoas falam agentes, outras pessoas falam bot, mas uma palavra não representa uma tecnologia especificamente. Então, quando a gente fala de chatbot, é meio que tudo, só que o mercado colocou essas terminologias para algum grupo de tecnologias. Então, geralmente, hoje, quando a gente fala chatbot, a gente inconscientemente relembra daqueles chatbots que é de numeração lá, que você clica 1, 2, 3, que navega para cá, para lá. Mas na verdade chatbot é a tecnologia, como se fosse aplicativo, sabe? Aplicativo pode ser tudo. Aí o que aconteceu, né? Quando a gente começou a trabalhar então com chatbots, já era com inteligência artificial, né? Mas usando essas tecnologias que é a IBM Watson, que é o Dialogflow do Google, outras tecnologias que as grandes empresas usam. A gente começou a desenvolver isso, né? Criou o nosso projeto, entregou para o cliente, era uma empresa de Israel, que tem aqui uma filial, a gente entregou para eles, criou um agente ali de IA, um chatbot, né? Com inteligência artificial, que fazia toda a parte de atendimento nível 0, vamos pensar assim. E aí a gente entregou isso para o cliente absorveu esse projeto, levou lá para Israel, para a matriz e continuou o projeto de lá. A partir desse processo, o que aconteceu? Abriu um boom, assim, boom, caramba! Tipo, ninguém tá falando sobre isso, sabe? Era um mercado muito pequenininho, sabe? Quando tinha alguma postagem, alguma atualização da IBM, tinha, sei lá, 100, 200 visualizações, sabe? Era muito pouco, muito pouco. E uma tecnologia com poder de transformação gigantesco. Então vem lá de trás, de muito, muito, muito atrás. A questão é que a tecnologia foi amadurecendo a um nível que ela se transformou num serviço. E aí, sendo um serviço, ela se torna mais fácil de ser consumida para o público final. E foi aí nessa virada entre 2016 e 2017 que eu comecei a dar aula sobre isso, dar aula sobre startups, e aí que começaram os primeiros projetos, e aí depois a empresa nasceu em 2019. Então foi um pouquinho antes da pandemia que nasceu a empresa. E nessa jornada, tu pode intitular que tu teve algum mentor para te poder... Tem mentores dentro desse caminho?
Então, mentor de negócio, como eu comentei, foi o Luciano Gaspar, que ele é uma pessoa incrível, assim. E de IA? Ninguém. Ninguém. Foi Então os tu pode, indianos no YouTube. então tu pode se intitular um autodidata dentro da IA. Tu Às acabou vezes. aprendendo a muito custo, pesquisando, olhando no YouTube, então, os indianos. E por que os indianos acabaram sendo o ponto focal? Não existia chineses, que a gente sabe muito bem que China também está bem disruptiva dentro da IA. Não, não, imagina assim, ó, a gente está com um projeto na mão. Precisa construir um assistente virtual de IA aqui para a empresa. Aí você está com a tecnologia na mão, você começa a fazer e não dá certo. E agora? Como é que faz? Não tem para onde correr, sabe? Documentação das ferramentas, muito simples, muito básica, não trazia respostas. Pessoas que faziam isso no mercado, não tinha. Aí começava, vamos buscar onde? Vai pro Google, vai pro YouTube. Aí encontrava um vídeo de um indiano e o indiano falando, ó, para fazer aqui. Fala, beleza. Os indianos são salvadores. Porque a Índia é muito forte com tecnologia, né? Total. É muito forte. Trabalhei na Accenture por muito tempo. Uhum. E aí, dos escritórios era na Índia, né? Então, gigantesco, o maior escritório que eles têm, eu acho que tá lá na Índia. Nas Filipinas, na Índia. Então, o conteúdo gerado principalmente vem da Índia. Os indianos são os principais aí para. Porque é muita gente. Imagina, é como se fosse uma área de TI dentro da empresa. Que essa área de TI é quase, sei lá, uma grande porção da população lá trabalha com tecnologia. Então é referência, né? Apesar de ser difícil trabalhar com os indianos por causa de língua, né? Comunicação e tudo mais, mas eles são referências muito grandes em tecnologia. Então vinha daí, sabe, de onde está a informação? É vídeo do indiano no YouTube, então o indiano Que legal. ajudava a gente. E, bom, transcorrendo aí toda a tua jornada, dentro da tua adolescência, então tu acabou fazendo a tecnologia, né? Tu começou a formação em área de tecnologia, tu transbordou para que área? Foi diretamente para IA? Em que momento tu acabou fazendo uma especialização? Que daí aí tu já tinha modelos aí para poder seguir, e não só o YouTube com os indianos. Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu trabalhava com automação de testes. Então, a gente desenvolvia soluções nos projetos e a gente testava esses projetos para ver se estava ok, a parte de qualidade de software, né? Mas aí a parte de qualidade de software é muito manual, muito repetitiva, então a gente automatizava esses testes. A gente começou a trabalhar com SAP também, e aí SAP, assim, muitas mudanças, muitas funcionalidades, muitos módulos, e aí tudo que customizava precisava testar. Então a gente começou a criar automações com várias ferramentas, entregava isso para os clientes, e aí a partir disso a gente rodava essas automações. Então a gente criava, pensa assim, um agente. O que a gente vê hoje do chat GPT em si, que é o chat GPT Agent, ou o Operator, que ele acessa a máquina, começa a fazer ações e tudo mais, a gente fazia isso lá em 2000 e bolinha, lá. Uau, uau. Lá. E sempre com esse viés, em chatbots, a comunicação, a troca em comunicação. Essa parte era a parte de qualidade de software, então o sistema analisava, automatizava tudo isso e dava uma resposta se o processo está ok ou se não está ok. E aí depois a parte de atendimento, de comunicação, veio depois com os chatbots. Mas o início foi muito nessa camada, sabe? Na camada de automações. E era incrível, assim, porque o poder de construir, de transformar. Quando me dava assim, ó, você tem uma demanda para transformar esse processo aqui num processo automatizado. Vixe, Maria. Ficava feliz, porque era emocionante. E começava a desenvolver, depois no final tava rodando. E aí a virada para IA, isso não tinha IA ainda, né? A virada para IA foi então nesse primeiro projeto que eu comentei lá de uma empresa de Israel, de atendimento lá de Israel. Que aí trouxe a demanda, ó, tem essas tecnologias, a gente quer criar um nível zero de atendimento, era um sistema de atendimento em si, criar um nível zero com inteligência artificial para antes disso, né, resolver aqui dentro para depois cair para um atendimento humano. E eu falei, beleza, vamos fazer. E aí que começou a entrar o cenário da inteligência artificial, foi nessa virada, sabe? Perfeito. Em 2019, então, foi lançado a Let's Bot. E com qual propósito principal? O propósito inicial era treinar pessoas no mercado para trabalhar com chatbots e inteligência artificial. Porque os projetos que a gente foi desenvolvendo, né, muita coisa a gente foi aprendendo. E os cursos que eu fazia lá individuais na FIAP, o que acontecia? As pessoas começavam a falar, caramba, mas eu assim, não conhecia esse mundo. E começaram a vir pessoas, não só de tecnologia também, mas vir pessoas da área de negócios. Então tinha uma turma lá de 30 pessoas. Essa turma tinha uma pessoa que era formada na área de medicina. Eu falei, medicina? Mas o que você está fazendo aqui, né?
Eu sou enfermeira, sou médico, tinha profissional de RH lá dentro, tinha diretor de empresa. Falei, que é isso, gente, que tá acontecendo aqui, sabe? Então, comecei a enxergar que furou a bolha só da tecnologia. Comecei a participar de eventos e tudo mais e enxergar tudo isso de uma forma maior. E aí, o foco inicial foi, eu entendi que o mercado tinha uma grande demanda. As grandes empresas precisavam de profissionais para criar exatamente esses projetos que a gente estava criando, né? E não tinha esses profissionais. E aí eu decidi abrir a Let's Bot com o objetivo de treinar as pessoas, capacitar essas pessoas para que elas pudessem entrar no mercado de trabalho. Então foi a primeira grande onda da inteligência artificial essa. E que a gente navegou assim, foi muito legal, porque a gente formava as pessoas, a pessoa entrava no nosso treinamento, aí a pessoa falava assim para as pessoas: coloca no LinkedIn que você está fazendo um curso sobre chatbots, IA e tudo mais. Colocava no LinkedIn, a pessoa era contratada. Era assim. Uau. Era bizarro o nível, assim. Então acabava sendo uma empresa educacional. Exato. Quantas pessoas tu intitula que foram preparadas aí em IA nesse período? Formalmente, que passou pelos treinamentos, foram mais de 1.000. E informalmente, assim, que participou de eventos, de live, mais de 14 mil. Uau. Perfeito. E, bom, veja bem, isso iniciou-se em 2019. Ainda não tinha sido uma virada de chave da inteligência artificial. Bom, é importante até colocar para o público que está nos assistindo em que momento virou a chave da inteligência artificial. Eu tenho uma titulação em cima de chatbot, né? O chatbot foi uma virada, depois foi o ChatGPT. Tu que é professor, né, desse cenário de inteligência artificial, onde foi o ponto assim que mudou a chave da inteligência artificial? Eu posso dizer que foi, na verdade, o WhatsApp. A primeira virada, assim. Porque, imagina, a gente tinha essas tecnologias todas, né? Lá atrás, ainda tem, elas evoluíram pra caramba, as grandes empresas ainda usam, os grandes bancos também utilizam, né? IBM Watson. Então, são camadas. Então, essa camada aqui de cima usa muito essas tecnologias de inteligência artificial. Agora a gente tem o ChatGPT aqui embaixo. Mas o que acontece? Para que essa primeira camada pudesse funcionar bem, a gente tinha um entrave, que era o canal de comunicação. Então, como que a pessoa vai entrar em contato com esse nosso chatbot, essa nossa IA? Através do site. Mas a pessoa tem que ir lá no site, não é comum isso. E o WhatsApp, todo mundo tinha o WhatsApp já, nessa época, lá para 2017, 2018. E aí o WhatsApp começou a abrir as portas. Antes não era possível conectar no WhatsApp para fazer conexões com IA e nada disso, nenhuma automação. Era totalmente fechado. Aí o WhatsApp começou a fazer um teste com as grandes empresas, a gente participou de projetos lá também com essas grandes empresas, testando, analisando possibilidades de como funcionava isso. E aí o WhatsApp começou a abrir, aí o mercado começou a se profissionalizar. Entraram outras empresas para ser o intermediador entre a Meta, né, o WhatsApp em si, e o cliente, que é o broker, que é essa empresa intermediária aqui. E essas empresas começaram a crescer pra caramba, porque eram basicamente a porta de entrada para o WhatsApp, e precisava de profissionais para trabalhar, né? Então a gente trabalhou muito com essas empresas, sabe, treinando pessoas para esse mercado e fazendo projetos também, por consequência. Mas a virada de chave foi quando o WhatsApp falou assim: pessoal, tá liberado. Aí a demanda ficou, que estava reprimida, ela simplesmente expandiu, né? Falou assim: pessoal, dá para criar agora. Isso foi em que ano, Bruno? 2018. 2018. Então, nessa disrupção do WhatsApp, que tu acha que foi o ponto assim de transcendência e transbordo da IA. Foi. Perfeito. Que aí abriu a porteira, sabe? Abriu a porteira. Falou: galera, agora pode. Mas só as grandes empresas estavam fazendo, porque era caro ainda, era muito caro usar. E aí começou esse movimento. Então abriu a porteira, começou a usar IA, mas as pequenas não conseguiam usar IA ainda. E aí depois veio a segunda onda, que é a onda que a gente está vivenciando agora, né? Que é a popularização total, gigantesca do ChatGPT. Que isso possibilita agora é um novo paradigma que a gente está vivendo. Antes a gente tinha a inteligência artificial como um produto, como um serviço que a gente construía pontualmente, agora a inteligência artificial está em tudo, né? E sempre voltado para o lado conversacional, né? Que é o que traz essa humanidade aí, né? E se tu fizer uma analogia desse momento que criou-se então a IA generativa, né? E a anterior, o que mais é representativo no ponto de mudança da IA? Então, dá pra gente falar sobre a parte técnica em si, que é a parte da arquitetura da inteligência artificial. Porque assim, a inteligência artificial, que é o NLP, vamos colocar nomes lá, IBM Watson, Dialogflow e outras tecnologias, ela tem uma arquitetura específica. Um conjunto de algoritmos específicos lá de machine learning, que esses algoritmos eles têm um jeito de trabalhar.
Então esse jeito de trabalhar é como se fosse um cérebro muito inteligente, mas vazio. Pensa o cérebro de uma criança. Né? O cérebro de uma criança ele ainda está em desenvolvimento, ele vai crescer, né? Vai criar vários neurônios ali aprendizados, mas pensa que aquele motor, que é o cérebro, a gente sabe que ele é inteligente, ele só não tem conhecimento. Então a criança vai aprendendo conforme a gente vai colocando conhecimento para essa criança. Né? Essas tecnologias de IA, elas funcionam exatamente dessa forma. A gente tem que colocar conhecimento. Então ela nunca vai alucinar, nunca vai falar coisas que não deve. Por quê? Porque a gente coloca conhecimento. Como se fosse uma criança que vai lá, coloca o dedo na tomada, fala assim, não coloca o dedo na tomada, que aí é ruim. Então a gente tem que dar essa direção, a gente tem que supervisionar essa tecnologia para que ela responda a gente corretamente. E o ChatGPT é uma outra arquitetura da inteligência artificial, que essa arquitetura é como se fosse um adolescente, nasceu já adolescente, com um cérebro, que é o motor da inteligência, e com conhecimento já. Então, a gente tem que... Se a gente perguntar qualquer coisa para um adolescente, ele vai responder para a gente, mas pode ser que ele responda algo que a gente não quer que ele responda. Porque ele pode ser, vamos chamar assim, de rebelde, né? Ele vai ser rebelde, vai responder coisas... Imagina, por exemplo, num banco. Imagina no caso de vocês aqui, ó. Se uma pessoa entra lá num agente de IA de vocês, que está usando o ChatGPT, a IA generativa, e pergunta do seu concorrente. O que vai acontecer? A IA não pode falar do concorrente, porque a IA tá ali como um colaborador da empresa. Mas, se você perguntar para o ChatGPT puro, ele vai falar, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Falar assim, ó, você não pode falar sobre esses temas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a gente tem que... Essa tecnologia, essa arquitetura, ela é inteligente, ela já tem conhecimento e cada vez mais o conhecimento dela é maior. O nosso trabalho não é colocar conhecimento, porque ela já tem conhecimento. A gente refina o conhecimento dela, colocando os nossos dados, as nossas informações e falando para ela assim, ó, você não pode falar sobre o concorrente. Perfeito. Então, de acordo com o nosso entendimento, o nosso contexto empresarial, tu acaba refinando essa IA. Exatamente. E ficou muito didático essa tua explicação, até para o ouvinte, né? Sim. Que realmente então, é um cérebro vazio que tu vai enchendo de informação e direcionando também. Né? Então pensa assim, são duas coisas diferentes. Pensa um bebê e um adolescente. Duas coisas completamente diferentes. O bebê, a gente tem que colocar conhecimento dentro dele, porque supervisionar isso, falar o que está certo e o que está errado, e ele nunca vai falar sobre coisas que ele nunca viu. Né? Então é fechado, é um conhecimento fechado. E um adolescente, ele tem conhecimento da internet inteira, ele pode falar tudo sobre tudo, e nosso trabalho aqui não é colocar conhecimento, é refinar o conhecimento dele. Então a IA generativa com Gemini, ChatGPT, entre outros, tu vai refinando para poder então encaminhar ao caminho que tu pretende. Exatamente. Enfim, nesse sentido. Então, assim, até o fluxo de trabalho é diferente. Nesse lado aqui, a gente tem que colocar o conhecimento e tem que dizer o que a IA deve responder. Na IA generativa, a gente só coloca uma direção para ela. Você tem que ser mais amigável, mais humanizado, mas o texto em si, ela que cria. Desse lado, é um humano que cria. Aí a gente pensa assim, por que as empresas então não migram dessa tecnologia para essa? Essa não parece muito mais simples e fácil de se trabalhar? Exatamente por esse modelo fechado que a gente tem por aqui. O modelo fechado traz segurança para as grandes empresas. Imagina só um grande banco. Tem um problema, como esse que eu falei. Uma pessoa manda mensagem e fala, eu quero saber aí sobre o investimento que vocês tenham, de um grande banco. Aí a IA do banco começa a falar, temos aqui, ó, do Santander, a gente tem aqui investimento 1, 2, 3, mas do Itaú a gente tem, e a gente tem aqui do Nubank, mas tem a XP. Imagina que a sua IA do seu banco está falando dos seus concorrentes. Isso não faz sentido. Porque se isso acontecer, não vai ser um probleminha pequeno, vai impactar milhões, milhares de clientes de uma vez. Então as grandes empresas estão fazendo o quê? Ó? Essa tecnologia, que é a IA NLP, ela é muito mais controlada. Eu controlo o conhecimento que tem dentro dela. Então, se torna mais confiável para as empresas. Já a generativa, ela é muito mais generativa, ela é criativa. Então, ela cria coisas que muitas vezes a gente tem que controlar ela para que sejam informações reais, realistas, né? Então, o que acontece? As grandes empresas, elas estão num processo de transição de uma tecnologia para outra, mas não é bem transição. Porque essa tecnologia é importante para a grande empresa, porque ela controla. E a IA generativa, ela começa a entrar em camadas que são mais lateralizadas, onde tem menos risco. Isso para as grandes empresas. Então é muito mais fácil ter uma tecnologia que você tem mais controle, mesmo tendo mais trabalho, do que ter uma tecnologia que a gente sabe que pode ser um pouquinho diferente. Mas tem um movimento de conexão entre as duas, né? Da melhor prática de uso das duas. Já as pequenas e médias empresas,
elas não têm o poder que as grandes empresas têm de ter grandes equipes para trabalhar criando essas IAs mais controladas. Então ela fala o quê? ChatGPT, vem cá e me ajuda a vender. É isso. Perfeito. Na Let's Bot, inicial então 2019, tu acabou percorrendo o sistema, né, que você começou a estudar lá em 2016, que é o NLP, e chegou 2023, então teve esse boom. O que acabou sendo usado dentro da Let's Bot, desse boom da IA generativa, né, para que você continuasse esse caminho aí de sucesso dentro da IA? A gente começou a desenvolver projetos. Então a gente fez parceria com uma empresa que é parceira Google, e aí todos os projetos que vinham do Google passavam para essa empresa, eles passavam para a gente desenvolver. Então a gente passou, né, com o nosso conhecimento de IA de bastante tempo, de entender melhores práticas, negócio e tudo mais, a gente começou a trabalhar criando projetos de inteligência artificial diretamente para os clientes do Google, né? Então, a parte de treinamento, a gente capacitou o mercado, mas aí começou a vir uma outra demanda agora. As empresas não estavam precisando mais de profissionais. Porque os profissionais de 2016, 17 ou de 19, em 2023, eles já eram sênior, né? Uhum. Passaram 3 anos e já eram sênior, sabe? Como assim? Um mercado em expansão gigante. Uhum. E aí essas pessoas têm agora a necessidade de entender o que é a IA generativa. Que é uma dor pequena. Porque todo mundo está falando sobre isso. Mas a dor maior passou a ser para as empresas. Falou assim, caramba, é porque uma empresa, quando a gente fala de tecnologia, ela se move de uma forma um pouco mais devagar. Né? Porque não é core, muitas vezes, da empresa olhar só para a tecnologia. Né? Tem empresas que... Por exemplo, semana passada a gente fez uma reunião com uma empresa gigantesca, uma indústria também, alimentícia, que não tem nada de IA. Uhum. Zero. Não tem nenhum CRM dentro da empresa. Mas é interessante. Bom, nós mesmos, né, a gente acaba entendendo que não, é um caminho sem volta. A IA é um caminho sem volta. Então, a gente acaba fazendo especializações. Até eu estou iniciando agora minha especialização no MIT em inteligência artificial, porque mesmo eu como gestor dentro do Grupo Cash, dentro da Cash to Pay, a gente necessita desse tipo de ferramenta, principalmente até para poder criar um processo muito mais rápido. A utilização, muitas vezes eu intitulo dentro do setor administrativo financeiro, tu utilizar a IA, tu acaba transbordando de um profissional para 3 ou até 5, dependendo do cenário. E já no cenário de marketing e vendas, muitas vezes tu tá até substituindo pessoas. Uhum. Hoje, dentro da própria Cash to Pay, a gente tem os SDRs tudo em IA. Uhum. Como é que tu vê esse movimento? Então, é um movimento que lá atrás a gente já falava disso, sobre, mas vai tirar trabalho das pessoas, tal, mas tinha uma criação de novos trabalhos muito grande. Porque essa tecnologia fechada, né, que eu comentei, tem muita demanda de trabalho. Já a IA generativa é diferente. Então, o que acontece? Essa questão de automatizar e de tirar trabalhos, isso está acontecendo já. Hoje está explícito em todos os lugares. E aí parte da gente, como profissional, como empreendedor, como empresário, entender que existem 2 caminhos. O caminho que é ficar parado e deixar essa onda inteira simplesmente bater na gente e levar, porque é inevitável. A cada 2 meses, a cada 3 meses tem uma atualização nova do ChatGPT, que é como se fosse o Thanos. Sabe o Thanos? Que faz assim, ó. Sim. Estalou o dedo, é inevitável. Estalou o dedo, uma fatia do mercado morre. Porque uma atualização do ChatGPT faz a mesma coisa. Então, qual que é o nosso caminho? Ou ficar parado, brigando contra esse movimento que não dá mais para parar, impossível, não tem como, e simplesmente, sabe, ficar mais como uma vítima. Eu sei que é difícil pra caramba, mas ficar como uma vítima disso, esperar que seu negócio, a sua área seja a próxima da vez, ou fazer o contrário. Ou simplesmente pegar tudo isso e usar isso como estratégia para ser um visionário da inteligência artificial. O que significa isso? Não vou ficar só usando o ChatGPT aqui, ponto, acabou. Cara, eu vou criar novos negócios com isso. Que essa é a jornada atual da Let's Bot, né? Então, essa jornada atual é fazer o quê? Ajudar negócios a entender como sair de uma fase de exploração da inteligência artificial, de funcionalidades, entender ferramentas e tudo mais, que é uma coisa muito mais teste e sem tanto resultado, para se transformar numa segunda etapa, que é um líder da inteligência artificial, que significa o quê? Eu já tenho dentro da minha empresa estratégias, tenho planos, roadmaps de execução, eu tenho agentes de IA que estão rodando de forma estratégica aqui dentro e reduzindo o tempo, aumentando o lucro da empresa, para chegar num próximo nível, que é o quê? É basicamente pegar a sua empresa hoje, destruir a sua empresa e criar uma nova empresa com inteligência artificial. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer?
ou o mercado faz, porque agora a gente vai ter a reforma tributária, né? Então a reforma tributária começa a achatar os nossos produtos e serviços pela questão de imposto, que pode aumentar bastante. Esse é a primeira variável que a gente tem. O segundo risco que a gente tem são os concorrentes, que os concorrentes podem usar as tecnologias de IA e criar um novo produto que vai matar o seu negócio. E assim, questão de 3 meses, sai um produto novo. Ou o nosso terceiro caminho aqui, que são as Big Techs da IA. Ou seja, o ChatGPT, o Cloud, Perplexo, todas essas IAs, pode ter uma atualização nova que pode matar seu negócio. Então imagina, existem 3 forças hoje que são fortes e grandes, que estão achatando a sua empresa. E se você não olhar para a inteligência artificial de forma estratégica, como você sair de um modo exploração da inteligência artificial e partir para o modo de criar um novo negócio e matar o seu próprio negócio, alguém vai fazer. Em pouco tempo. Em pouco tempo. É isso que a gente viu dentro da Cash to Pay, mais uma vez, dizendo, né, que realmente, se a gente não caminhar para essa jornada de IA, os concorrentes vão caminhar. E aí a gente vai ficando para trás. Então, sempre é importante, até para quem está nos assistindo ou ouvindo, estar ligado dentro da inteligência artificial, ao minimamente possível, né? Acessar um ChatGPT, tentar ter essa comunicação para que você possa cada vez mais criar conhecimento e, quem sabe, levar para o teu lado profissional, empresarial, né? E embutir dentro da tua empresa. Bom, você já fez diversos trabalhos para várias empresas assim, de grande relevância, como, por exemplo, a RD Station, TOTUS, entre Google Cloud, entre outras. Dentro dessas empresas aí, existem projetos que fogem a essa etapa de chatbot e acaba sendo algo bastante disruptivo dentro da IA? Sim, tem vários. Porque a IA não é só a parte do chat, né? Mas é o poder de fazer coisas que até então a humanidade não tinha. Olha só, a gente desenvolveu uma solução interna própria nossa, que é uma solução de fazer análise de logs de chatbot. Análise de dado, pensa. Imagina que você tem lá os SDRs rodando, você tem que fazer melhoria contínua dele. Ou seja, o SDR respondeu algo que não deveria, respondeu algo, uma forma de pagamento que não existe, sabe? Que aconteceu em um dos projetos que a gente estava agora também. O que você precisa fazer? Você precisa ver esses logs, depois entender o que deu de errado e ajustar na IA. Esse é um processo manual, que as grandes empresas também têm um exército de pessoas para fazer isso. A gente desenvolveu um sistema que automatiza isso. E esse sistema pega todos os logs, faz as análises automáticas e em pouquíssimo tempo a gente tem o resultado disso. Então, o que a gente tem por trás? Inteligência artificial. Então, uma inteligência artificial, que é lá o ChatGPT, customizado, mas que não está fazendo um chat, mas está fazendo um processo de trabalho para a gente. Então, isso é um exemplo que foge, né, dessa questão do chat em si. Outro exemplo de outro projeto que a gente fez lá para um dos clientes do Google. O projeto é uma empresa da área de saúde. As pessoas mandavam uma mensagem no WhatsApp, mandavam uma imagem de um pedido de exame. O que acontecia? Caía para uma equipe, essa equipe fazia as análises se aquele exame está coberto ou se não está coberto no plano. Tinha erros, tinha problemas. O que a gente fez? Criou 4 IAs diferentes. Essa imagem passa por essas 4 IAs. A primeira etapa é fazer a extração dos dados do pedido, depois analisar e fazer uma quebra de pedidos de exames individuais, que pode ter um exame que tem vários, tipo colesterol total. São vários exames. A terceira IA fazia uma análise de se esses exames eles estavam dentro ou fora do portfólio da empresa de serviços. E a quarta fazia um relatório final. Então, a IA ela passa por algumas camadas. Então, a gente pode separar em 3 camadas. A primeira camada é a camada do que é possível fazer com a inteligência artificial, né? Que é o modo explorador que eu comentei. Nessa camada, nosso objetivo é usar a inteligência artificial para automatizar tarefas. Que tarefa você tem no seu dia a dia? Que tarefa você tem na empresa? Ou em todas as empresas? Existem várias tarefas que elas são muito manuais. Então, se a gente usar ferramentas prontas, ou ChatGPT, ou qualquer outra coisa para automatizar essas tarefas, a gente tem um ganho gigantesco de tempo. E a média é sempre mais de 90%. Em todos os projetos que a gente já fez, é sempre assim, mais de 90%. Na primeira camada ainda, que é fácil fazer, não precisa de desenvolvedor, nada. Na segunda camada, a gente começa a ir para processo, que é um conjunto de tarefas. Imagina pegar todos esses processos, juntar esses processos, essas tarefas em um processo de ponta a ponta e automatizar esse processo de ponta a ponta. Então, a inteligência artificial aqui ela pode ser trabalhada com automações com IA, posso criar agentes de IA
e posso ter agentes autônomos que fazem um processo ainda muito maior. Então, a etapa de analisar processo e automatizar processo começa a trazer o quê para a gente? Uma redução de tempo ainda maior, redução de custo ainda maior e a possibilidade de começar a gerar lucro, como os SDRs, por exemplo. Então, olha só a inteligência artificial usando em várias camadas. E a última camada é a camada de você olhar não só para atividades, para processo, mas criar novas soluções com IA. E essas soluções não precisam ser conversacionais também. Ela pode ser qualquer atividade ou qualquer processo que você já automatizou e você transformar isso num produto. E esse produto você entregar para o mercado. E esse produto pode matar a sua própria empresa. E a gente fez isso, cara, recentemente, desenvolvendo uma IA que faz roteiros de vídeos. Porque para criar roteiros de vídeo, a gente tem toda uma demanda de analisar público, analisar comportamento, analisar todos esses detalhes. E a gente precisa de alguém que faça isso, ou de uma agência que faça isso, né? Então, até encontrar pessoas que são, sabe, comprometidas com o negócio, demora. Demora, é caro. A gente criou uma IA que faz exatamente isso em tempo real. Então, imagina, de 4 a 6 semanas que levaria para a gente desenvolver um projeto ali de digital em si, para entender público, entender os detalhes, hoje a gente tem em tempo real. Então, imagina, essa IA, ela disruptou um processo inteiro de um social media, por exemplo. Meu Deus, isso aí é totalmente disruptivo. Aí vem uma pergunta, como tu é um profundo entendedor de IA e veio desde a época, então, de 2016, né, dentro da IA. Existe limite para IA? Limite? Acho que tem limite da tecnologia só, que a gente tem na nossa mão. Mas a cada atualização que passa, esses limites vão sendo desfeitos, assim. Então, lá atrás não era possível automatizar a análise de dado. Era tudo feito manualmente. Veio a generativa, quebrou esse limite. A gente automatiza isso. A gente tinha limite de processamento, de volume de processamento. Tinha lá em torno de 5 mil, 3 mil, 8 mil tokens. Hoje, as IAs têm 2 milhões de tokens de processamento. O Gemini, por exemplo, tem. Então, assim, esses limites eles vão sendo quebrados de pouco em pouco, tecnológicos, né? E aí, quanto mais limites se quebram, mais possibilidades se abrem. Então, a gente pode pegar hoje um limite de tecnologia, de negócio, de mercado, mas não se preocupa não, porque daqui 3 meses esse limite acabou. E a tecnologia quântica, ela vem para quebrar esses limites também? Nossa, a tecnologia quântica é outro universo. É outro universo, assim, que não dá nem para imaginar o que vai ser. Mas a IBM estuda muito isso, né? Desde muito tempo também. Tem os computadores quânticos e tudo mais, mas é uma outra arquitetura. É como se a gente saísse do cavalo e isse para uma Ferrari. É outro mundo. Quando estiver na nossa mão, vai ser um negócio meio mágico. Eu vi um estudo falando assim, que tudo que a gente faz hoje e que acha sobrenatural, se fosse possível fazer, o computador quântico vai fazer. Então, imagina agora o computador quântico com esse poder de processamento, de fazer coisas que a gente vai falar, caramba, isso é um milagre, é sobrenatural. Com o poder da inteligência artificial para processar tudo isso ao mesmo tempo. O computador quântico está um pouco mais distante do nosso dia a dia, já existem vários estudos, produtos em cima disso, mas ainda não é acessível para a gente, porque é muito caro, é outro mundo, realmente. Mas quando esses dois mundos se chocarem, a gente vai ter outra realidade, não dá nem para imaginar o que vai ser. Perfeito, Bruno. Bruno, adorei esse nosso bate-papo. Bruno Fasoli, que é CEO e fundador da Let's Bot, uma das referências nacionais em inteligência artificial, né, conversacional. Agradeço muito a tua vinda aqui no nosso podcast. A gente está num oferecimento da Cash to Pay, né, que é o nosso meio de pagamento inovador, aonde você, empresário, empreendedor, vende muito mais sem risco algum. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, obrigado. E falando de vendas, falando de inteligência artificial, as duas coisas estão bem conectadas, né? Perfeito. Então, o pessoal que está assistindo a gente aí, ó, fica ligado que não dá mais para a gente esperar sobre inteligência artificial. A gente tem que agir, porque a urgência está muito grande. Obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.